Dá uma olhadinha nesse pãozinho torcido com chocolate. Ai, aí sim, hein? Com um café, dona Eva, já passa o cafezinho. Já vou passar o Nessa cafezinho. hora. Você passa Que pra delícia. gente? Lógico, faço questão. Obrigada, porque olha, já tá dando uma fominha, porque vai chegando essa Você não hora, vai né? levar, ó? Ah, eu levo. Obrigada. Leva ele. Levo, muito obrigada, Ti. De nada. A gente se encontra daqui a pouquinho bom. na Já, mesa. Cá. E Até eu já. quero dar os parabéns pra ela. Afinal de contas, Maiara Krigner foi campeã do Que Seja Doce da GNT. Oi, tudo Parabéns. bem? Obrigada, Nossa, que incrível. Muito obrigada. Parabéns mesmo. Como é que foi essa Obrigada. experiência? Como é que foi ser vencedora de um programa, né, gente? Que é assim, a referência na confeitaria. Com certeza. Foi, acho que, um dos maiores desafios, assim, da minha carreira. Foi muito legal. E, nossa, eu fiquei muito feliz. Eu acho que eu tô absorvendo ainda, porque faz uma semana que passou, então eu tô me acostumando. Tá colhendo também os Tô, frutos de com tudo isso, certeza, né? com certeza. E que legal, parabéns. muito legal. Mais que merecido. Muito obrigada. E a gente tem esse presente, né, de uma campeã, além, né, de tudo que você já conquistou, mais esse título. E é hoje aqui com a gente no Mulheres para Muito ensinar. obrigada. Esse Muito obrigada. pão. Ai, me conta desse pãozinho, Vamos Maiara. lá, um pãozinho super fácil de fazer, ele é torcidinho, então dá esse efeito, né, que dá pra ver o recheio. E aí a gente colocou um recheio de creme de avelã, aquele creme de avelã que todo mundo conhece, com raspa de laranja. Então a laranja dá um cítrico também na massa. Então deve ser muito saboroso. Imagina o gostinho da laranja com o chocolate. Isso. Então anote os ingredientes, é o que eu peço para vocês fazerem essa receita depois. No @Gazeta Mulheres também tem na legenda da foto desse prato todos os ingredientes descritos ali para você, tá? Para fazer a massa, você vai precisar de 300 gramas de farinha de trigo, um ovo, suco de meia laranja, 10 gramas de fermento biológico seco, 5 gramas de sal, 40 gramas de açúcar, 40 gramas de manteiga, 120 ml de leite integral. Agora os ingredientes para o recheio e cobertura. 100 gramas de creme de avelã, raspas de uma laranja e uma gema. Certinho, esses são os ingredientes. Isso A gente aí. começa então pela massa, certo? Vamos fazer a massa então. Massa super fácil, a gente consegue fazer no bowl, sovando na mão, e a gente consegue fazer também na batedeira com o gancho, tá? Tá. Então eu vou misturar sempre os secos primeiro, deixa eu colocar aqui no Então cantinho. foi a farinha, o fermento. A farinha, o fermento, o açúcar. Opa! Vamos usar a colherinha. Pronto. Açúcar e o sal. Coloquei aqui os meus secos, Só tá? os secos. E agora a gente só dá uma misturadinha aqui pra gente entrar com o ovo. Aqui vai um ovo inteiro. E aí, Cá, o legal dessa receita é o seguinte. Às vezes, para panificação, a gente fica com dúvida. Por exemplo, eu quero fazer mais pãezinhos. Certo. Às vezes, não dá para dobrar a receita, porque na panificação a gente tem uma conta que a gente precisa fazer. Essa receita dá. Então, é ótimo, porque você consegue, se você quiser fazer mais, essa receita rende 6. 6 pãezinhos. Se você quiser fazer mais, não tem problema, você pode fazer. E aí você dobra a receita, dá super certo, tá? Ótimo. Coloquei aqui, pessoal, acho que nunca, assim, não é muito comum a gente usar a laranja na massa, tá? Ah, mas eu vou sentir bastante gosto de laranja na massa? Não, mas o retrogosto, que é aquele gostinho que a gente sente no fim, faz um cítrico junto com as raspas do recheio, tá? Tá. Então aqui, ó, eu vou começar mexendo aqui com a colher mesmo, mas depois a gente passa para a bancada para sovar bem essa massa, tá? E aqui eu vou acrescentando o leite. Ah, mas o leite, o pessoal sempre me pergunta, mas eu precisei colocar um pouquinho a mais, um pouquinho a menos. Por quê? Porque depende da marca da farinha que você está usando. Às vezes é uma farinha que ela é mais forte, como a gente chama na panificação, e ela vai precisar um pouquinho mais de líquido, tá? Certo. Às vezes ela é uma farinha que não é tão forte, então precisa menos. O que é legal? A gente saber exatamente o ponto que a gente quer chegar com a nossa massa, pra gente correr atrás aqui com os líquidos, tá?
Por isso é legal prestar atenção no ponto que ela vai dar nessa massa para você ter uma ideia de como tem que sair na sua casa. Exatamente. Aqui, ó, eu já vou começar com a mão, tá? E aí, ó, a gente já começa a sovar. Quando a gente põe a mão na massa, literalmente, sem trocadilhos, mas quando a gente põe a mão na massa, ela já começa a dar o pontinho aqui que você vai sentir que ela vai unir, tá vendo? Ó, na batedeira, obviamente, a gente não precisa ficar pondo a mão, você vai ver, né, que ela já vai começar a formar uma bolinha ali mais unida dessa massa, e aí você só vai sovando. Tá. Batedeira, a gente trabalha com uma média de 15 minutos nessa massa, mas a gente precisa chegar numa massa lisa também e homogênea, tá? Por isso que é importante a gente saber exatamente o ponto dela. Na batedeira, 15 minutos. Isso. E na mão? Na mão, um pouquinho mais, né? Mais, né? Foi o que eu imaginei. Uma meia horinha? É, uns 25. É. Tá. Aqui, obviamente, a gente não vai ficar todo esse tempo sovando, mas eu vou conseguir mostrar pra vocês mais ou menos onde a gente quer chegar, tá? E aí, quando você tiver mais prática, cada vez que você vai fazendo mais pão em casa, gente, a técnica se une à prática. E aí você consegue consegue chegar no ponto muito mais rápido, né? Se nunca fez, é só perder o medo e começar. Porque é o dia a dia, né? É a experiência mesmo, é fazendo. E tem muita gente que tem medo de fazer pão, gente. Não tenham, sabe? A gente erra, a gente acerta. Às vezes fica um pão que você, nossa, se tacar na parede, quebra a parede. Acontece. Vai ter história pra contar. Ah, com certeza. Não é? Com Vai certeza. ter história pra contar. Na minha casa, todo mundo tem alguma história minha pra contar de alguma coisa que deu errado antes de dar certo. Tá, isso até porque você faz muitos testes, com acredito, certeza, né? Com certeza. É óbvio que é com a experiência, acredito que hoje em dia até o seu teste dá muito certo. Mas também lá atrás, às vezes não. Às vezes não, às vezes não. Às vezes dá errado, muito errado. É mesmo? Principalmente quando eu uso ingrediente que eu não tenho muita familiaridade. Tá. Hoje eu trouxe ali na mesa um pão, vou contar rapidinho, cara. Que é um pão é uma semente, na verdade, né? Chama trigo sarraceno. Esse redondinho que tem as sementes em cima? Aquele lá em cima, ó. Tá. Aquele que é o de fermentação natural. O redondo, né? O trigo sarraceno, ele é super difícil de você usar se você não tem uma receita pronta. Eu fiz um pão 100%, imagina, não tinha condição. E foi agora, semana passada, até eu chegar na receita certinha aí do pão. Chegou, né? Ó, gente. Tá lindo. Aqui, ó, a gente já tem uma massa que, se você sovar mais um pouquinho, ela já vai estar perfeita, mas ela tá lisa aqui, tá? E aí a gente vai fazer o quê? Deixar ela descansar. Tá. Eu vou pegar uma que eu já fiz. E aí ela vai dobrar de tamanho. Ó, aqui dá pra gente ver certinho, que esse aqui eu vou cobrir. Esse daqui você já usou? Esse eu vou usar ainda. Vai usar ainda, né? Ó, aqui acho que dá pra ver. Ela dobrou de tamanho, ó. Aqui a gente acabou de fazer e aqui aqui eu fiz antes, ó, tá? Essa aqui a gente cobre. Eu costumo colocar com um saquinho de plástico ou, de repente, até um pano de prato seco e limpo por cima, tá? Tá. 30, 40 minutos. Se tiver um dia mais frio, uns 40 minutos, tá? Porque isso interfere no pão também. Certo. Esse já Essa já fiz. Isso, eu fiz agora, ela já cresceu. O que a gente vai fazer agora para ficar bem legal essa modelagem do pão trançadinho, tá? Que agora é o pulo do gato aqui. A gente vai dividir essa massa no meio, tá? Se você tiver balança em casa e for tão chata quanto eu, você pesa as duas partes. E até tá? que vai fazer para vender, né, Maiara? Aí sim, Aí é importante por isso, pesar né? também. Por isso que eu sou um pouco mais chata, entendeu? Não tem jeito. Eu sou a louca da balança do pão. E aí, o que a gente vai fazer? A gente vai abrir essa massa igualzinha, tá? Em formato de retângulo. Nossa, precisa pegar a régua para medir? Não precisa também ser assim. No olho você consegue e depois você consegue acertar uma em cima da outra, como a gente vai fazer. Vou explicar. Eu até achei o máximo a chefe que veio fazer a receita salgada, que ela falou: ah, mas a gente corta, na faculdade a gente aprende a fazer os cortes e usa régua. Eu dava régua para os meus alunos. Quem foi meu aluno vai lembrar. Opa! Aí a gente usava régua para medir os cortes todos. E aí eles faziam certinho. É isso, né? Principalmente quando você tá falando de um profissional. Aí tem que ter os mínimos detalhes. Pra gente em casa, saber. Às vezes não precisa muito, né? Exatamente. Aqui vou abrir a outra agora. Por que eu tô abrindo as duas juntas? Justamente pra gente ter essa ideia
mais ou menos aqui onde a gente quer chegar. O legal, ó, é que essa massa ela é bem elástica. Se você só der uma abridinha com o rolo aqui e for puxando, ó, ela vai chegar exatamente onde você quer sem rasgar. Belíssima essa massa, Mayara. Tá? Mais ou menos aqui igual. O que que a gente vai fazer agora? Fazer o recheio. Pego o meu creme de avelã aqui. Posso fazer com outra coisa? Pode. O quê? Doce de leite, por exemplo. Brigadeiro? Brigadeiro. Precisa só tomar cuidado porque algumas coisas, como esse pãozinho ainda vai pro forno, algumas coisas podem queimar no forno, tá? Então, se você for usar o doce de leite, tenta usar o forneável, por exemplo, tá? Esse creme de avelã não queima, pode usar tranquilo. Se você quiser usar uma geleia, pode usar também. Tá. Tem muitas coisas. O creme de avelã é comum, Esse que a gente compra naquela marca, é. Tá. E o legal, dá pra você fazer, por exemplo, eu aqui saborizei com a laranja. Mas se você quiser fazer, por exemplo, com aquele café solúvel, só colocar aqui por cima, vai dar um toque de café. Com café com a laranja, pode. Coco ralado. Olha quantas opções que a gente tem aí. Algum grão, tipo, sei lá, grão ou oleaginosa, nozes, castanha. Maravilhoso, tá? Amendoim. Exatamente. Aqui já vou aproveitar, ó, vou até pôr com a mão mesmo que eu tenho algumas raspinhas aqui de laranja só pra gente delícia saborizar. Que vai ficar... E aí já tem laranja na massa e quando a gente finaliza, se você quiser colocar mais raspas, perfeito, também a gente consegue. Modelagem agora. O que que a gente vai fazer? Pegar uma e colocar em cima da outra. Ah, tá. Vai Olha em aqui cima que legal. da outra. Se você não chegar nela igualzinha, lembra que eu falei que a massa estica? Não só tenha medo, gente. ir modelando. Não dá errado. Ó, você vai chegando nela aqui até juntar as duas partes. Por que que a gente precisa fazer um retângulo? Porque a gente precisa de tiras, tá? Eu coloquei uma em cima da outra, vou dar uma apertadinha e eu vou com o rolo bem suave, só pra ela grudar mesmo, pra sair essas bolinhas da fermentação, tá vendo? Ó, só pra gente dar uma coladinha, exatamente, tá? O que que a gente vai fazer agora? Cortar. Eu tenho esse cortador de pizza, sabe? Aquele que a gente usa normal? Sim. Vou cortar aqui uma tira, tá? Ó. Não precisa ser muito grossa, mas também não precisa ser muito fina. Essas da ponta sempre ficam mais estranhas, tá? Porque elas não são exatamente retinhas. Olha aqui. Torceu. Torci. E apoio aqui pra ficar mais fácil, eu vou dar uma voltinha. Ó, dei uma voltinha. Simples. Essa pontinha que sobrou aqui, ó, eu ponho aqui e viro. Ele virou uma florzinha, ó. Ah, você vira, então. Exatamente. É o outro lado que fica perfeito. Isso. Vamos fazer de novo, Vamos. Tira. Tira. A tirinha. Eu enrolo. Ah, mas eu não consigo enrolar assim. Não tem problema. Apoia na bancada e vai virando. Ó, não tem segredo. Quanto mais você conseguir virar, mais bonito ele vai ficar, porque ele vai mostrar cada vez mais o recheio, ó. Enrolou. Enrolei, finalizei aqui, dei uma apertadinha, ó. E virou. E virei. Que lindo! Florzinha. Que tá? fácil! Só vou fazer mais um. A Luciana perguntando se combina com goiabada. Goiabada, uma delícia. Nossa, uma Muito delícia. bom. E a Dá pra Lucy perguntando se o leite é morno. Não precisa. Não precisa. Assim, a gente usa o leite morno, principalmente na panificação, quando a gente precisa dar uma corridinha e o pão, sei lá, e tá muito frio, sabe? Assim, é mais truque mesmo. Tá. Pelo menos eu não costumo usar, só quando tá muito frio. E aí eu faço um leite morninho ali tá? Fiz 3 pra gente ver. Deu pra ver? Deu, Deu, deu né? pra ver, né, gente? Acho que deu pra, Beleza. Deu pra aprender direitinho. É isso aí. O que que a gente vai fazer agora? Forno, tá? Não, esquenta o forno, pré-aquecido. E aqui eu vou até tirar a luva pra eu poder já fazer aqui essa parte. E eu vou pincelar uma gema, A cobertura, então. Pra gente poder levar pro forno e aí a gente deixa assar ali. Cada forno é um, né? Sim. Então, assim, a gente pode deixar entre 30 a 35 minutos. Às vezes, se você tiver um forno mais forte, ele vai precisar de menos tempo, tá? Mas qual é o ponto? Quando ele dourar. Eu vou tirar uns do forno, que é o que a gente vai comer, e aí você vai ver mais ou menos ali, quando ele dourar, tá? Precisa untar a forma? Eu não unto se ela for aquela forma já antiaderente, nem precisa, tá? Se você tiver aquela forma que é aquela outra que gruda mais, você quer a unta forma, aliás? Ah, eu quero, tá por aqui, favor. Ó. A gente já coloca essa No caso da nossa, é antiaderente. Essa não precisa, tá? Ó, deixa eu pôr aqui.
Deixa eu ver se eu consigo pegar sem... Vou ter que pôr a mão, peraí. Ó. E aí a gente deixa aqui... Eu já passei o ovo aqui, a gema, que esse processo na panificação a gente chama de egg wash, tá? Por quê? Pra mostrar pra vocês. Mas você vai passar esse egg wash, esse ovo, na hora que for levar pro forno, tá? Porque senão o ovo fica exposto ali, a gente não precisa que ele cresça com esse ovo exposto. Porque aqui a gente vai deixar mais uns 30 minutinhos até ele crescer mais. Então, só repetindo, pré-aquecer o forno, quantos graus? 180. 180 graus durante mais ou menos quanto tempo? Uns 20 minutos. 20. Ou até dourar. Ele não vai crescer, pelo que eu vi, né? Ele já cresceu. Agora ele vai crescer. Agora ele vai ficar mais 30 minutos e aí vai pro ele forno. vai crescer mais um pouco isso ainda. mesmo. É o segundo descanso. Tá ótimo. Que eu fui falando do ovo e não falei do descanso, que era o principal, mas é isso. Agora mais 30 minutos, forno. Ótimo. Certo? E a gente vai pegar Vamos o do pegar forno lá agora? então. Deixa eu Tá. pegar aqui a luva, vamos ver se tá quentinho. Quer que tire alguma coisa daqui, Mayara? Pra ficar mais fácil pra Sim, você? vamos ver. Tá Eu tranquilo? posso usar aqui, ó, desse lado? Pode, Ou atrapalha claro. muito vocês? Nem um pouco. Pronto, ó. Ali. Perfeito. Aí aqui, o que a gente vai fazer? Vamos servir no pratinho, Cá? O que você acha? Vamos, já E vamos aí colocar aqui que eu já eu trouxe mostro uma pra ideia vocês. aqui que obviamente nem é obrigatório, né? Claro, nada é obrigatório. Mas assim, de fazer um glacezinho. Sabe? Aquele bem simples. Ah, sim, pra dar o A gente- acabamento? A gente faz o açúcar de confeiteiro, tá? Com um pouquinho de leite. Aí vai do quanto você quer, aí que ele fique... Aqui é só ideia, tá, gente? Não... Eu acho que eu nem pus na receita porque é só uma finalização mesmo. Se você não quiser opcional. fazer, não tem problema, tá? Tá. Ó, que eu gosto, ainda mais quando sai do forno, né? A gente pode servir ou com uma bolinha de sorvete, Ai, é ou com, né? verdade. Fica gostoso, com chantilly, pra quem gosta. E eu gosto de fazer esse glacezinho porque ele dá um negocinho gostoso, né? Dá, eu concordo com você que dá. Até porque, né, é aquele capricho pra você que vai vender, ou pra você que vai fazer pra sua família. Então, uma receita rende 6 pãezinhos. Isso. Pode dobrar a receita se você quiser. Dá pra congelar também? Dá pra congelar. Aí, a minha dica pra congelamento é a seguinte: pré-assa. Não Tá. deixa ele chegar nesse estágio de assado. Deixa ele chegar um pouquinho antes, um pouquinho menos dourado. Certo. E aí você congela, quando você for descongelar, você leva pro forno. É legal deixar chegar em temperatura ambiente, e aí você leva pro forno, e aí já tá pronto. Muito Tá? bom. Eu Todo vou mundo aqui, pôr aqui, olha, ó. elogiando muito sua explicação. Muito obrigada. Sua receita. Quero Ai, mandar um que beijo para delícia. todo mundo que comentou aqui. Muito obrigada. E se tiver mais alguma dúvida, é só falar agora, viu? Isso. Tô procurando aqui, ó. Pode fazer recheio com leite derrubei condensado e coco? Leite condensado e coco, pode. Ó, gente, beijinho, acontece, né? Tipo casa, que a gente... Tipo gente como a gente. Tipo, exatamente. É isso. Tipo leite voou. Ó, Muito vamos lá. bom. Aqui. Ricota com nozes. Nossa, Regina. ricota com nozes é criativo, eu Arrasou. gosto. Também. Ó, só pra gente finalizar um pouquinho, ó. Fazer um, né? E o tamanho também, pode escolher, se de repente eu quero fazer um pouquinho menor. Pode fazer. A tira vai ser menor? A tira menor. Tá. E se Ou você maior, quiser, né? exatamente, se você quiser fazer um pãozão, você só precisa ter o espaço de fazer uma massa que dê uma tira maior, né? Tá. Porque dá pra fazer também. Que coisa mais linda. Nossa, Olha vocês isso. gostam com esse, eu gosto também. Não, eu essa acho imagem tá maravilhosa. legal. Pronto. Muito E aí aqui, se bom. você fez, por exemplo, com outro sabor, quiser, sei lá, derreter um chocolate, colocar o chocolate derretido por cima, dá, fica super legal. Se você quiser fazer, de repente, sei lá, um chocolate branco, né? Faz uma ganache, enfim, aqui é tudo... Aqui você só jogou um açúcar de Coloquei confeiteiro. só o açúcar de confeiteiro, que também exatamente, é uma ficou outra lindo. ideia. Olha só. Ei, que maravilha. Que bom. Vocês estão preparados para isso? Então Porque eu vou vamos. te falar, viu, gente? Eu até cheguei antes deles. Tudo tudo bom? bem? Corre. Chega lá, Muito viu? obrigada. Pela receita e muito pelo obrigada. merecido primeiro lugar. Muito obrigada. Verdade, verdade. E assim, e o perfume que tá do creme de Não avelã é? Fica com, bom. com a raspinha da Fica uma laranja. Tá delícia. espetacular. meu Deus. Esse creminho é o Oi, mesmo que turma. coloca em cima Oi, de tia, cinnamon oi, roll? tia. Esse é, exatamente, Pam. A gente coloca em cima do cinnamon, dá pra colocar, enfim, em cima de bolo, né? Fica gostoso.
Uau. Obrigada, viu, tia? Imagina. Pelo Tudo bom com café. a senhora? Joia, Fica à você vai sempre vontade. aqui? Ah, eu costumo frequentar esse horário. É o Mulheres, da TV Gazeta. Isso aqui Exato, mesmo. é Que aqui tá mesmo. 40 e pouco tempo no ar. É, 44. Fica à vontade. Essa aqui é a tia. Ai, eu sempre assisto a senhora! É a senhora que vai estar na Penha de graça? Agora é dia 9, sexta-feira, às 8 da noite. É de graça? É, lá no Centro Cultural da Penha, turma. Vai lá me assistir. Nossa, anote na agenda. Verdade. A senhora poderia servir um café pra mim? Opa, com certeza. Eu vou Obrigada. cortar na faca, porque eu acho que vai ficar mais bonito. Pode Na ser, maneira mas da eu faca. acho que é na E mãozona. tá morninho. Eu quero que ficar bonito É, pra, ó. pra todo Vamos mundo lá. ver, ó. Porque Então vai quando na mão, você ó. vai abrindo, ele Ó. vai mostrando as camadinhas. Ó, vai ó. mesmo. Ai, que macio. Olha isso. Ó a maciez. E ó. aí dá pra ir pegando um pedacinho aqui, ó. Lindo, né? E essa Ai, mistura ai. de chocolate e laranja é boa. Então eu gosto. Nossa, tá tão E se bonito. colocar ainda o café solúvel, eu acho que fica muito gostoso. Eu particularmente gosto de tudo que tem café, então Nossa, tá bonito. Maiara, ficou bom, que né? delícia. Delícia. Obrigada. Muito gostosa. Podem parabenizar a Maiara ali no arroba Gazeta Mulheres, gente. Que receita maravilhosa. Amei. Obrigada, boa. gente. Obrigada. É esse o bolo que você tava falando? Esse aqui é o bolo, é esse pão aqui, ó. Tá vendo Ah, que ele esse pão. ele Tá, tem eu uma corzinha de pão integral. Ele é feito com esse trigo sarraceno aí, que é... Eu fui até estudar um pouco mais dele, porque eu não tinha muita familiaridade. E ele... Sabe pão alemão, que é bem escuro, assim, mais dourinho? Sim. Alguns são feitos com esse trigo, que se chama trigo sarraceno, mas não é um trigo mesmo, né? E aí eu fui tentar fazer, foi esse que deu errado da primeira vez, que foi horrível. Isso é bom você compartilhar isso com a gente, que inspira, né? Pô, com Saber certeza. que se Maiara Krigner erra, É verdade. eu posso queimar o bolo. Completamente. Claro. E é. Com A certeza. gente erra assim. Esse é do Acontece. quê? Esse daqui é de maçã com amêndoas. Ai, que delícia. Esse daqui, ó, é o mesmo que a gente acabou de fazer, só que eu não passei o ovo. Que é só pra mostrar que dá uma outra corzinha, uma carinha pra ele também. Mas que verdade. fica lindo Fica também. legal. Só com açúcar e canela é uma delícia Então, também, é uma né? delícia também, fica gostoso. Fazer, por exemplo, o recheio do cinnamon, que a gente até fez aquele cinnamon grande aqui uma vez, que é a manteiga, o mascavo e a canela, pra fazer com esse fica bom também. É outro jeito. Pô, de cinnamon vende muito nos Estados Unidos, né? Lá é um negócio, é uma coqueluche, né? Aqui não é tanto assim, né? Não é muito conhecido, É. né? Agora que tá vindo um pouquinho mais, Mas lá algumas tem loja casas. só disso, Tem. né? É só disso. Tem. Você vai ter de tudo que é sabor, Tem. é só disso. É isso mesmo. Uma Muito franquia bem grande lá. Esse ensina, amor, aí? É. Tem algumas. Eu acho uma Conheci a delícia. Grigner. Tá super na moda. Eu adoro. É isso aí, Aplausos obrigada. pra ela, Parabéns. porque ela merece muito, arrasou demais. E se você quer conferir mais o trabalho da Maiara, arroba Maiara com Y, Krigner com K lá no Instagram. Arroba Maiara Krigner lá no Instagram. E você arrasou muito. Obrigada mais uma vez. Eu que agradeço. Volte quantas vezes você quiser.